A grande verdade é que Jesus chama para que nós se liberte. Ele chama para nos desaprisionar do nosso pecado. Ele chama para nos curar. É isso que Jesus nos chama. É para nos curar. É para ele nos curar, pegar nosso pecado e jogar na água do mar profundo para que ninguém possa achar. E aí, acontece que temos que aí tentar ir nesse evangelho todos os dias. Vigiando, e vigiando, e vigiando. A grande verdade é que muitos não vigiam. O calço apertado sameia e as pessoas caem. Quantos que estão caindo? Quantos que estão aí com seu celular na mão, comendo de tudo? Né? Comendo de tudo. Vai no TikTok, vai no livro de mulher pelada, vai não sei aonde, vai não sei aonde, vai no filme de terror, vai na novela, vai no futebol, tudo. Ele consome de tudo. E as pessoas dizem assim, aí, tu comeu, tu tá com a barriga cheia, tu passou mal, bate na barriga. Não, eu posso comer tudo. Tudo pode, mas nem tudo convém. Tudo pode, mas nem tudo convém. Porque quem nos chamou foi Jesus. Ele não chamou eu para ser santo. Ele chamou eu para obedecer e viver o evangelho dele. Foi isso que ele chamou. Porque nenhum de nós somos santos. Ele não chamou eu para o evangelho que eu tenho que comer de tudo na minha TV, no meu celular, postar de tudo, viver como se fosse no mundo normal. Não, eu tô no mundo, eu posso tudo, pode, mas nem tudo convém. Foi Jesus que te chamou, não foi o homem. O pastor te chamou, tu não aceitou a cura, ou o pastor não tá dando a cura, tu tá do jeito que tu tá, continua, para achar que tu vai ser salvo. As pessoas acham que o pastor chama, o pastor não dá o remédio, mas você tá aí no templo. Você sabe que Jesus é santo, o teu foco é Jesus. Se até o pastor que te chamou e continua no pecado, é um problema dele, a salvação é independente. Deixa ele no pecado. A salvação é independente, se ele não quer a salvação dele, ele quer continuar falando do evangelho de Cristo, e nem ele mesmo recebe a cura, ou a pastora, é um problema dela. É um problema dela, tu não tem que olhar a vida do pastor, nem da pastora, nem de ninguém. Tu foi lá para olhar para Jesus, o teu foco é Jesus. É só ele que nos salva, o outro não tem poder de salvar ninguém. O pastor não tem poder de te salvar, porque ele também é falho e é pecador, não podemos se escorar nele, porque se um dia ele cair, nós caímos junto. E sabe o que está acontecendo? É isso. Por isso que é uma briga na rede da internet, em tudo quanto é lugar, um apontando o outro, e todo mundo se beneficiando, enchendo seus bolsos. Eu vejo isso, as pessoas enchendo seus bolsos. Um falando do outro, e outro falando do outro, e outro falando que o outro não é profeta, o outro fala que o outro é pastor daqui, é pastor dali, e todo mundo enchendo o bolso. Vê se ninguém está falando de graça. O evangelho de Cristo, as pessoas estão muito enganadas. O inimigo já infectou milhões de pessoas. As pessoas se alimentam de tudo, falam de tudo e de todos, e acham que vão ser salvos. Eles não entendem que Jesus é santo e a noiva tem que estar limpa. Não é com o nome dos outros na boca, não é falando da vida dos outros, não é falando de tudo, comendo de tudo. Eu falo comendo de tudo, enxergando de tudo. E acha, não estou me prostituindo com as mulheres e visual, e com o teu corpo, praticando ato com o teu próprio corpo, que é o pior pecado. Ainda pior do que tu praticar com a mulher. E aí? Tu acha que vai ser salvo desta forma? Infelizmente, esse não é o evangelho de Cristo. Aí as pessoas dizem que eu pego pesado. Não. A gente tem que viver, a gente tem que respeitar Jesus, amar, ter temor a sua palavra, respeito. Se não quer seguir a Jesus, não sirva. Viva de qualquer jeito, eu sempre digo isso. Não vá para o evangelho, não vá. Porque você vive sendo enganado por você mesmo, de achar que vai ser salvo. É por isso que eu digo que muitos não querem compromisso, nem com uns ou os outros, nem com Jesus. Por que você está falando isso? É porque eles não querem compromisso, eles ficam pulando de galho em galho, achando defeito em todo lugar que eles vão. Lá naquele tempo eu não voto mais, a irmã não sei o quê. Lá eu não voto porque o pastor falou não sei o quê. Lá eu não voto porque o irmão não sei o quê. Ah, lá eu não voto porque isso, porque aquilo. E ele nunca encontra Jesus. Fica pulando de galho em galho. Eles encontram o defeito de todo mundo, a falha de todo mundo. E aí ele só não vê o seu próprio defeito, o seu próprio pecado. Significa que são pessoas que estão no pecado. Eu encontro a falha de todo mundo, o defeito de todo mundo, mas não encontro o meu. Por isso eu não tenho autoridade para falar. Varão, eu só falo porque eu tenho autoridade de Jesus. As pessoas que estão no pecado não vão ganhar a sua salvação. Eu não sou dono do céu nem do inferno, eu costumo dizer, não coloco ninguém lá. Então vocês que escutam a minha palavra, entenda que você que vai se colocar ou no céu ou no próprio inferno. Porque você sabe o tamanho do teu pecado, porque você conhece a tua vida. Você tem consciência. Sabe por quê? Jesus pode estar adormecido dentro de você. Porque todos eles têm Jesus. Porque só não o ímpio, o macumbeiro, que eu não falo de religião, que está abraçado no pecado, não lembra de Jesus. Quando acontece qualquer coisa, que ele vai com leite do hospital, tá entre a vida e a morte. Todos têm Jesus, só que está adormecido, né? Está adormecido, nós somos carne, nós somos sangue. Quando você vê, eu costumo dizer, um deitado no caixão, um parente teu, ou uma pessoa morto num carro, numa batida, não importa. Você vê aquela pessoa ali, você sente o quê? Você sente um remorso. Não é pena, é um remorso. É como se você fosse aquela pessoa que está ali morto. Você só lembra que você está perto da morte quando você vê uma pessoa deitada no caixão, costumo dizer. Aí você lembra quanto você é nada, quanto você é pó. Porque nós somos semelhança de uns aos outros. Era para nós um ajudar o outro e não um chutar o outro. Por isso que Jesus fez mulher e fez homem. Para quê? Para que se tornasse uma só carne e um ajudasse uns aos outros. Porque é isso que se torna uma só carne. Não foi para a mulher atropelar o homem, nem o homem atropelar a mulher. Não foi para um julgar um, nem o outro julgar o outro. E hoje em dia estão fazendo o quê? A mulher ganhou o poder, tá atropelando o homem, e o homem atropelando a mulher, e a mulher com seu corpo fora, achando que tá abafando, cada vez mais ela tira a roupa. O dela tá de fora, se muitos homens olhar pra ela, ela acha que não é suficiente, a cada dia ela vai tirando sua roupa, a cada dia foi tirando, e hoje elas estão andando quase toda nua. Porque a roupa que elas usam já mostra todo o seu corpo, toda a curva do seu corpo, toda a sua intimidade. E você acha que a mulher tá com vergonha? Claro que não. A mulher não tá com vergonha, eu vejo isso todo dia no meu dia a dia. As mulheres com as suas intimidades todas de fora, dividindo até a metade, parte para um lado, parte para outro. E você acha que elas estão com vergonha? Claro que não. Elas acham que estão bafando. Muitas estão até sem a sua roupa de baixo. Com as calças tão finas, mostrando todo o seu corpo. E a maioria delas tem marido. O marido, na maioria das vezes, está do lado. Marido não, porque se fosse marido, ela respeitava ele. Ela tá pegando a dignidade dele, jogando na lata do lixo, porque os amigos olham, o outro olha, todo mundo tá olhando a mulher dele. Todo mundo tá olhando e ela tá se sentindo abafando. Assim o mundo tá, a terra inteira tá desta forma. Eu costumo dizer, tá a mãe, tá a filha, tá a titia, tá todo mundo. A criança tá nascendo, já tá andando sem roupa. E sabe o que é o melhor? O melhor é que o calça apertada que bota a lei, que pode, ninguém pode olhar, ninguém pode olhar ninguém, e ninguém pode dizer nada. Então eles estão tão cegos que já estão mulheres com mulheres e homens com homens. O que é que você tá falando? Verdade. Ou então elas estão sozinhas, satisfazendo seus corpos, elas mesmas. Você vê como é que a cegueira espiritual, o pecado pode cegar uma pessoa. A mulher chegar a um ponto dela achar que ela não precisa de um homem. Ela pode satisfazer o seu corpo, ela pode satisfazer a sua própria carne. Veja que o pecado faz com uma pessoa. E o homem também. Ele pode satisfazer o seu corpo olhando no celular ou na sua TV. Ele pode satisfazer o seu corpo da maneira que ele quiser. Pode, mas nem tudo convém. Porque o reino do céu é santo. Mas isso eles acham que não tem nada a ver. E quando eles estão praticando o ato do seu corpo, o mundo espiritual está tudo em volta. Isso é nojento. Eu sei do que eu estou falando, isso é nojento. Isso é nojento, isso fede a nariz. Isso é tão sujo, mas tão sujo, que não tem
uma pessoa entrar no reino do céu que é santo, praticando pecado com o seu próprio corpo, com a sua própria carne, dando para ela tudo que ela quer. E é isso que as pessoas estão fazendo. Por isso que a maioria de muitas mulheres e muitos homens não conseguem mais viver uns com os outros. O que é que você está falando? Verdade. Porque ele não satisfaz a sua carne só com um. Eles vão a desejar e acaba traindo uns aos outros. Porque a carne ela quer muito mais. O que está na comida está fazendo isso com os filhos, com a vovó, com as titias, com o marido, com o filho. Está pedindo que eles pratiquem muito. Praticar com um já não é suficiente. Por que o rapaz começa a namorar uma moça e logo depois já está deitando com ela? Se ele não deitar, ela não vem deita. Ou se ele não deitar, ela larga ele. Ele larga uns aos outros. Você acha que eu estou brincando com o que eu estou falando? Eu não brinco com o que eu falo. A primeira coisa que eles fazem, começa a namorar, praticamente no mesmo dia já começa a levar o outro pra cama. E eles acham que isso é normal pro mundo, pra sociedade, pros cientistas, pras autoridades, pros governantes. E eles criam a lei que isso é bonito, isso é pra se mostrar, isso é pra se consumir mesmo. Como se fosse alguma comida. Por isso que não há mais casamento. O que há é só destruição, devastação. O pecado está matando a terra, vai derreter até as pedras, vai queimar tudo, vai acabar com tudo, vai faltar água, vai ser um caos total daqui pra frente. Eu não tô botando pano, mas você não vê com os olhos de vocês. O poder do pecado é tanto que não tem como a terra ter vida nessa terra. O que é que você está falando? Verdade, não há como ter vida nessa terra. Não há como ter vida. Só vai haver morte, destruição, devastação. Porque as pessoas acham, pela bendita misericórdia, que a vida não há nada. Peixe do mar, nada, vai morrer tudo. Eu estou falando com vocês que estão a me ouvir. O poder do pecado é tanto que vai derreter até as pedras. Não adianta se esconder debaixo das pedras, fazer casa debaixo do chão. Vai morrer tudo, vai acabar com tudo. A palavra do Senhor vai se cumprir. Porque o Senhor não é homem de prometer e não cumprir com a sua palavra. Está se cumprindo ao seu nariz. Estou falando de uma nação inteira que está no rumo da prostituição. E a prostituição é o caminho para todos os maus. É um abismo que cega o ser humano a chegar a um ponto de chamar bilhões de pecados e aprisionar o ser humano. A porta da graça vai fechar. O que é que você está falando? Verdade. Está bem perto da porta da graça fechar. Que porta é essa, Moisés Ramos? A porta da graça vai fechar. É como se fosse uma prisão, que as pessoas estão presas, aprisionadas, mas ainda estão soltas. A porta ainda está aberta, a porta da graça. Quando ela fechar, só a misericórdia. E o calço apertado ele não vai ter misericórdia. Vai chegar um ponto que as pessoas vão querer tirar a sua própria vida. E a morte fugirá de vós. Vai ser isso que vai acontecer. A morte fugirá. Vocês sentirão fome. Eu estou feio de falar disso. Não vai ser de comida, vai ser da palavra. Vai ser da palavra. E aquele que fala da palavra já não estarão mais aqui. Eu já não estarei mais aqui. Aí vocês vão ver do que eu falava, vocês vão ver do que eu estou falando. Aí vocês vão entender que o pecado nunca valeu a pena. O pecado só aprisiona. E Jesus não é prisão, Jesus é liberdade. É para você se sentir livre, liberto, sem mentira, sem maldade. Coração puro, coração quebrantado, transformado, moldado num novo vaso. Você passa pelo fogo. Você é moldado num vaso limpo que Jesus te molda. Mas quando você deixa, quando você quer, quando você luta, quando você grita por socorro. E não quando você dá para a carne o que ela quer, o pecado. Para que você fique aprisionado. Quem cura um câncer, que já tomou todo o corpo. Quem cura um câncer desse, que já invadiu todo o sangue. Quem cura um câncer desse, não é o médico, não é o cientista, não é a autoridade, não é dinheiro, não tem poderoso. Só tem um que pode curar um câncer desse, que já invadiu o sangue. E a pessoa já está todo comido por dentro. Só há um que faz isso, Jesus. E ele só faz isso quando a gente ainda grita por ele. Ainda tem força para gritar. Que diz assim, Senhor, cura meu câncer. E que câncer é esse? É o pecado. Eu estou falando do câncer do pecado. Que ele entra, ele vai entrando. Ah, isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui não tem nada a ver não. É igual o cara que rouba. Ele rouba 1 centavo. Porque só é 1 centavo, para ele é 1 centavo. Mas quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão, rouba 2 milhões. Não estou falando de valores. A mesma coisa fala do pecado. Pecado não tem tamanho. Uma mentira ela não tem tamanho. Se é mentira, é mentira. Se é verdade, é verdade. Essa é a grande diferença. E o pecado ele não tem tamanho. Se é pecado, é pecado. A grande diferença, né, é essa aí. Então as pessoas acham que o evangelho ele vai salvar só porque a pessoa fala, só porque dança, só porque canta, só porque dizima, só porque oferta, só porque tem uma obra dentro da casa do Senhor. E não acha que não tem que se limpar, não tem que vigiar. Quando nós vamos para Cristo, para o evangelho de Cristo, o evangelho de salvação, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de vigilância. E essa vigilância é o tempo todo, é 24 horas. Ele não chama o tempo de carteira fechada. Para dizer assim, ó, você ficou 2 anos no evangelho, ou você ficou 10 anos, você está aposentado. Sabe quantos já saíram do evangelho? Milhões de pessoas. Acha que foram aposentados. Se aposentaram, saíram. Muitos acham que só porque né, eu fiquei tempo no evangelho, ou eu falo, ou eu tenho obra lá na casa do Senhor. A obra que tu faz é pro pastor. O pastor está crescendo, está só enchendo o bolso. De dízimo, de oferta. O tempo está só crescendo e ele cada vez mais enchendo o bolso. Sabe? Falando de Jesus. É isso que está acontecendo. Você só está ajudando o pastor. A salvação é independente. Tem muitos que pedem o casamento, indo no templo toda semana, 4, 5 vezes. Mas em casa deixa desejar com o seu marido. O seu marido deixa desejar com a sua esposa. E Jesus quer isso? Jesus nos chama para ser escravo. A grande verdade é que Jesus chama para que nós se liberte. Ele chama para nos desaprisionar do nosso pecado. Ele chama para nos curar. É isso que Jesus nos chama. É para nos curar. É para ele nos curar, pegar nosso pecado e jogar na água do mar profundo para que ninguém possa achar. E aí, acontece que temos que aí tentar ir nesse evangelho todos os dias. Vigiando, e vigiando, e vigiando. A grande verdade é que muitos não vigiam. O calço apertado na meia e as pessoas caem. Quantos que estão caindo? Quantos que estão aí com seu celular na mão, comendo de tudo? Né? Comendo de tudo. Vai no TikTok, vai no livro de mulher pelada, vai não sei aonde, vai não sei aonde, vai no filme de terror, vai na novela, vai no futebol, tudo. Ele consome de tudo. E as pessoas dizem assim, tu comeu, tu tá com a barriga cheia, tu passou mal, bate na barriga. Não, eu posso comer tudo. Tudo pode, mas nem tudo convém. Tudo pode, mas nem tudo convém. Porque quem nos chamou foi Jesus. Ele não chamou eu para ser santo. Ele chamou eu para obedecer e viver o evangelho dele. Foi isso que ele chamou. Porque nenhum de nós somos santos. Ele não chamou eu para o evangelho que eu tenho que comer de tudo na minha TV, no meu celular, postar de tudo, viver como se fosse no mundo normal. Não, eu estou no mundo, eu posso tudo, pode, mas nem tudo convém. Foi Jesus que te chamou, não foi o homem. O pastor te chamou, tu não aceitou a cura, ou o pastor não está dando a cura, tu está do jeito que tu está, continua, para achar que tu vai ser salvo. As pessoas acham que o pastor chama, o pastor não dá o remédio, mas você está aí no templo. Você sabe que Jesus é santo, o teu foco é Jesus. Se até o pastor que te chamou e continua no pecado, é o problema dele, a salvação é independente. Deixa ele no pecado.
A salvação, independente se ele não quer a salvação dele, ele quer continuar falando do evangelho de Cristo, e nem ele mesmo recebe a cura, ou a pastora, é um problema dela. É um problema dela. Tu não tem que olhar a vida do pastor, nem da pastora, nem de ninguém. Tu foi lá para olhar para Jesus, o teu foco é Jesus. É só ele que nos salva, o outro não tem poder de salvar ninguém. O pastor não tem poder de salvar, porque ele também é falho e é pecador. Não podemos se escorar nele, porque se um dia ele cair, nós caímos junto. E sabe o que está acontecendo? É isso. Por isso que é uma briga na rede de internet, em tudo quanto é lugar, um apontando o outro, e todo mundo se beneficiando e enchendo seus bolsos. Eu vejo isso, as pessoas enchendo seus bolsos. Um falando do outro, e outro falando do outro, e outro falando que o outro não é profeta, o outro fala que o outro é pastor daqui, é pastor dali, e todo mundo enchendo o bolso. Vê se ninguém está falando de graça. O evangelho de Cristo, as pessoas estão muito enganadas. O inimigo já infectou milhões de pessoas. As pessoas se alimentam de tudo, falam de tudo e de todos, e acham que vão ser salvos. Eles não entendem que Jesus é santo e a noiva tem que estar limpa. Não é com o nome dos outros na boca, não é falando da vida dos outros, não é falando de tudo, comendo de tudo. Eu falo comendo de tudo, enxergando de tudo. E acha, não estou me prostituindo com as mulheres e visual, e com o teu corpo, praticando ato com o teu próprio corpo, que é o pior pecado. Ainda pior do que tu praticar com a mulher. E aí? Tu acha que vai ser salvo desta forma? Infelizmente, esse não é o evangelho de Cristo. Aí as pessoas dizem que eu pego pesado. Não. A gente tem que viver, a gente tem que respeitar Jesus, amar, ter temor a sua palavra, respeito. Se não quer servir a Jesus, não sirva. Viva de qualquer jeito, eu sempre digo isso. Não vá para o evangelho. Não vá. Porque você vive sendo enganado por você mesmo e achar que vai ser salvo.